Vamos continuar estudando análise combinatória e agora a resolução de exercícios sobre arranjos. Bons estudos para você. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 5, 6, 7 e 8? Quantos números são? Primeiro, a primeira pergunta é quantos números? Depois eu perguntei quantos desses aí são pares. Primeiro é quantos números de 4 algarismos a gente consegue formar com esses, são 5, né? Com esses 5 algarismos que a gente tem aí, ó. 4 algarismos. Na primeira exercício, são 2 exercícios, né? Ó, esse aqui é como se fosse o A, e esse aqui o B. E no item A, eu vou escolher esses aqui. Se a gente pensar bem, isso aqui é o seguinte, ó, eu tenho 5 candidatos, vou formar com 4. Então, a gente pensa que é o arranjo de 5 elementos usados 4 a 4. Só para vocês verem que vai dar... Eu sei que a maioria de vocês fizeram o seguinte raciocínio, né? São 4 aqui, no primeiro tem 5, não é? No segundo tem 4, no terceiro tem 3 opções e no outro sobraram 2. Beleza. Esse raciocínio. Se aplicar uma fórmula, vai dar exatamente a mesma coisa. Porque, olha só, quem é a fórmula? Aplicando a fórmula do arranjo aqui, é 5 fatorial dividido por 5 menos 4 fatorial. 5 menos 4 é... Então, viu? Simplificar lá. Vai ficar 5 fatorial, que é de 5. 120. Então, são 120, é como se fosse assim, né? 120 números com 4 algarismos, a gente consegue formar com esses candidatos aqui. Agora, vamos pensar aqui. Esses números, se eu fizer a mesma pergunta e só mudar aqui, ó, colocar outros 5, vai influenciar alguma coisa no resultado? Então, né? Vocês viram, a gente não fica... Quando a gente não tem especificações aqui, na de baixo, eu estou quando são pares, tá vendo? Eu tenho uma condição a mais, que vai fazer diferença. Mas quando eu simplesmente quero montar grupos, né? Eu tenho 5 elementos, eu quero montar grupos com 4. Estou preocupado em quem são os elementos. A gente está preocupado em quantos são. Então, assim, se eu tiver... Aqui são 5 números. São esses 5 números. Se eu trocar por outros 5 números, aqui só na listinha, né? Se eu perguntar para vocês, se eu copiar lá e perguntar aqui, ó, quantos números de 4 algarismos distintos, né? Do verbo não posso repetir. Distintos, podemos formar com os algarismos. Só vai ter problema se for o 0 mesmo, né? Se o 0 estiver na primeira casa, o número não é de 4 algarismos, são só. Mas se não for, o 0 não estiver no rolo, então eu posso colocar aqui, ó, formar com os algarismos, por exemplo, 1, 2, 3, 4. 3, 4 e 5. Vai mudar alguma coisa? Pergunta. Essa primeira pergunta. Porque eu vou continuar tendo 5 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? E vou formar grupos com 4 deles, do mesmo jeito. Eu vou continuar tendo 5 opções para o primeiro, 4 opções para o segundo, 3 opções para o terceiro, e vai dar as mesmas 120. Então, sim, a gente está preocupado com quantos são, e não em quem são. Quantos deles são iguais? Agora, sim, para responder coisa desse tipo, que eu preciso de característica dos elementos que estão ali no grupo, e quem são esses elementos do grupo faz diferença. Né? Porque para resolver isso aqui, ó, quantos deles são pares? Para ser par, minha condição é lá na última
Quero números com 4 algarismos. Então, eu tenho a casa da unidade de milhar, da centena, da dezena e da unidade. Como que a gente quer que eles sejam pares, eu começo a pensar pela restrição. Então, eu começo a pensar aqui no caso da unidade, ó, porque a unidade tem que ser par, tem que ser par, né? Então, quantas opções dentro dessas aqui, ó, eu tenho para colocar aqui na unidade? 3. Aqui pode ser o 4, o 6 ou o 8. Então, aqui eu tenho só 3. A gente pode pensar, aqui estando definido, a gente pode pensar ou daqui para cá ou de lá para cá, não tem problema. Tá? Vamos seguir, né? Já comecei daqui, vamos de lá para cá, vamos ao contrário. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui para dezembro, eu tinha 5 candidatos, já escolhi um para cá. Sobraram 4. Para cá sobraram 3. E para cá sobraram? Então, é 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24, né? 72. Gostou do vídeo? Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Até mais, pessoal!